ideia que dói bem mais. Deus, tipo, meu Deus, que desperdício. O homem tava bom, tava vivo, tava andando. Esse é o sentimento, né? E o senhor falou pra mim, filha, foi eu que levei. E eu comecei a entrar nessa fase de aceitação, de aceitação. Então, começou daí, o senhor, ele começou a revelar daí o meu coração, né? É aquilo que, tipo, coisas de poucos anos havia mudado, assim, alterado, coisa básica. Então ele morreu. E eu lembro que o senhor, desde os meus 17, 16 anos, o senhor me usava muito na profecia, na revelação, porque eu orava muito por isso, buscava muito por isso. E houve uma situação, um episódio, assim, muito doloroso. Hoje eu não sinto mais porque eu sei que foi a mão de Deus. Mas, para a glória do Senhor, meu pastor, a gente sabe que profeta erra, sim, porque a revelação do céu vem pura, mas a gente é tão impuro, a gente é tão... Que quando passa por nós, sabe? Às vezes, tem hora que Deus não entrega nada, eles querem profetizar. Tem essa também, viu, gente? Quando, você que tem o dom de profecia, quando Deus não fala nada, é que ele tá em silêncio mesmo. Pode ir embora do culto sem entregar nada, ninguém vai te julgar, tá tudo bem, vaso. Então, assim, quando passa por nós, não vem às vezes totalmente 100% da forma que ele queria passar, porque a gente é impuro, então vai passar pelo cano ali que é sujo, entendeu? Sim. Então tem tudo isso. Você vê que o próprio profeta Samuel errou quando achou que o filho de Davi, não. Ele falava, Senhor, é esse. Que os irmãos de Davi não, é esse, é esse. O senhor falou, não. É o menor, é aquele que nem chegou ainda. Eu não olho como tu olha. Você entendeu? Então eu lembro o quê? Olha que forte isso. Eu lembro que toda vez que o senhor me usava para poder entregar algo, para a glória de Deus, o senhor sempre confirmou certinho, sempre cumpriu. Coisas que às vezes eu falei e nem me lembrar. E tipo, sabe quando é tão pessoal entre a pessoa e Deus que o senhor às vezes também não deixa você lembrar de muitas coisas também. Exato. Entendeu? E eu lembro que eu tava glorificando muito a Deus por isso. Aconteceu uma situação, eu tava numa vigília muito grande. Foi em 2024 isso. Ano passado, janeiro de 2024. Uma vigília muito grande aqui da nossa região de São Paulo. Só tinha gente grande, só tinha gente famosa. Só tinha gente grande mesmo. A casa, assim, tava em superlotação. Muita gente. Depois eu mostro o local, gente. Muita gente. E eu lembro que o Senhor colocou no meu coração, eu sou muito criteriosa para poder entregar. Às vezes o Senhor fala, eu até engulo, tá? Às vezes eu nem... Porque eu tenho medo, né? O problema é pagar o preço, né, Sara? O Senhor falou, eu não quero mais pagar preço para isso, porque eu já paguei preço demais por não entregar aquilo que o Senhor mandou entregar. Mas você vê, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência. Então, opa, Senhor, é isso mesmo. Eu não sou emocionada, eu não sou tipo, não. Eu olho, analiso, vejo. Aí, quando o Senhor brada ali no meu coração, eu falo, tá bom, papai, vou lá e vou entregar, e o Senhor faz, amém. Então, você vê que eu não sou essas pessoas que é assim, não. Eu obedeço, eu analiso, eu vejo direitinho antes de entregar, para poder saber, não vem de mim, é dele. E eu sei quando vem dele, porque é assim, né? A gente olha, pá, sim. Aí acontece o Senhor, eu só assim, ó, o Senhor já desceu, já mostrar. E eu lembro que eu tava ali na vigília, nossa, até então aquela era a primeira vigília do ano, a melhor vigília da minha vida. Eu falei, meu Deus, olha onde o Senhor me colocou. Hoje foi grande, foi lindo. A pessoa que me conectou àquele lugar é uma pessoa também grande. Então, tipo, ele só tinha me chamado para poder participar ali. Ele, vem, vamos lá, vai lá. E eu fui. Ele já me reconheceu, já me colocou no altar, já me apresentou. Olha, eu conheci ela ali, eu quero te dar uma oportunidade. Eu falei, meu Deus, está acontecendo, glória a Deus, amém. E eu lembro que o Senhor mandou entregar algo para uma cantora. Fui lá, entreguei. Quando eu voltei, sabe aquele posicionamento do Senhor? Quando eu voltei eu fui voltando para o meu lugar, eu senti o pá, assim, dentro de mim, um negócio assim forte assim. Quando eu virei, o Senhor falou, entrega para ela, para uma outra pessoa que estava lá no altar. Quando eu entreguei para essa pessoa que estava no altar, que é até uma pessoa importante ali, né? A filha do pastor, para você. Acho que a filha do pastor, isso mesmo. Quando eu entreguei para ela, foi uma palavra de justificação. Foi uma palavra assim linda. Mas da forma que eu entregava, ela estava aqui, virada para aquela multidão de pessoas. E eu estava aqui falando do ouvido dela. Quando eu entreguei, e eu falando no ouvido dela, olhando para ela estava assim, ó. Como se eu não estivesse ali. E nisso eu falei, papai, eu vou entregar tudo.
terminei de entregar, voltei pro meu lugar. Ela olhou assim, ó. Na hora que eu terminei, ela olhou assim. Amém, amém. Aí eu olhei assim, falei, você não tá achando que eu sou o quê? Você tá achando que eu sou doida? Tá achando que eu sou essas doidinhas que subiu aí? Ela era importante demais pra você entregar uma profecia pra ela. Demais! Aí, nisso, pastor, eu voltei pro meu lugar. Aí, nossa, sei que ela era a melhor vigília, assim, da minha vida, se tornou a pior. Aí Satanás já começou a martelar na minha mente, né? Vixe, foi da sua carne? Meu Deus. Vixe, foi você? É a brecha que ele queria pra você não profetizar nunca mais. Nossa, eu fiquei traumatizada. Hoje eu fiquei traumatizada. Fiquei. Eu nem descia mais do altar. Olha só. Não descia do altar mais pra cantar. Fiquei muito travada num período aí. E eu fiquei tão mal, mas eu falei, Senhor, mas por quê? Eu falei, Senhor, foi o apóstolo falar, foi o Senhor mesmo. E o Senhor não falou nada pra mim. O Senhor em silêncio. Foi eu mesmo. E, nossa, no final foi uma bênção, todo mundo falando comigo, amém. Porque o que veio na minha mente? Vixe, todo mundo viu ela ali daquele jeito. Todo mundo viu. Uma multidão olhando, né? Multidão olhando. Né? Ela te constrangiu. Não, mas tipo assim, não foi nem algo ali pra todo mundo ouvir. Não foi isso. Não foi pra todo mundo ouvir, mas as pessoas estavam vendo, né? O que tava acontecendo. Mas, tipo assim, tava um negócio no altar ali, né? Um mistério ali. Então foi uma situação onde eu me envolvi ali. E amém. Então eu nem sei se as pessoas estavam prestando atenção nisso também. Às vezes nem o povo tava todo dando lugar lá. Às vezes ninguém nem viu, né? Nem viu. E eu ali, meu Deus, todo mundo viu. E eu pensando, meu Deus, vão me chamar de falsa profeta. Meu Deus. Ela vai falar pra todo mundo que eu sou falsa. Um monte de coisa na cabeça. Do Satanás sujo, terrível. Eu só sei que eu cheguei em casa, tava minha avó, minha mãe, meu padrasto, a gente voltou pra casa, eu voltei com aquela angústia na alma. E aí já começou a dar uma raiva no meu coração. Falei, que menina soberba, que menina arrogante, prepotente. E eu machucada, só sei que eu cheguei, eu dormi, eu acordei com aquela agonia no meu coração ainda. Eu falei, eu vou parar de seguir ela. Olha isso. Olha só. O chefe falou, filha, não mova um dedo. Aí eu senti, eu não movo um dedo. Aí nisso eu lembro que eu falei pra minha avó, avó, já aconteceu, porque minha avó é uma mulher muito de Deus também. Já aconteceu da senhora entregar algo, você saber que é de Deus, e a pessoa não receber ela. Várias vezes, minha filha. Minha avó, aconteceu isso hoje. Ela, o problema é dela com Deus. Você fez a sua parte, pronto. Como é bom um pouquinho de maturidade, né? Fui no banheiro, tomei banho. Quando eu ia tomando banho, eu perguntando, Senhor, foi o Senhor? Só sei que eu saí do banheiro, eu entrei no quarto, e esse período, olha que importante, esse período de intimidade que eu tive com o Senhor lá em 2018, e fui tendo de oração, de intimidade, me fez entrar numa perspectiva, numa percepção muito forte, assim, espiritual, a ponto de eu saber aonde o Espírito Santo está no ambiente. Tipo assim, eu sei onde ele está sentado, porque a palavra do Senhor diz, o Espírito Santo é uma pessoa, não é somente o Espírito, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Então, eu só não tô vendo ele, mas eu sei onde ele está. Então, na hora que eu entrei no meu quarto, a minha avó deitada na minha cama, eu senti o Espírito Santo sentado no lugarzinho dele, onde eu sempre oro ali. Eu senti ele sentado na minha cama. E eu senti, tem alguém aqui. Eu falei, é ele. Então, quando eu senti, eu só não vi ele, eu falei, Senhor, foi o Senhor que falou comigo? O Senhor falou assim pra mim, por acaso, eu já menti pra você quando eu mandei você entregar algo para alguém? Toma. Aí eu fui olhar e falei, Senhor, não. E o Senhor falou pra mim, então por que eu mentiria agora? Meu Deus, hein? Eu falei pro Senhor, na hora já me trouxe uma paz na minha alma, e eu fico toda arrepiada só de lembrar. Trouxe uma paz pra minha alma, e eu falei, Senhor, mas ela recebeu? E o Senhor falou, ela não recebeu, mas foi eu que mandei você falar. E eu já fiquei em paz, mas ao mesmo tempo ali... Já traz aquela angústia, já vai embora, né? Trouxe um alívio, porque foi pelo próprio Senhor. Sim. No próprio Senhor. Então eu lembro que passou uma semana, eu liguei pra minha amiga, uma serva de Deus, uma pregadora, Natália Moura! Você tem que levar ela lá, maravilhosa, uma mulher de Deus. Só indicar ali pro Gabriel ali, eu mando o contato dela pro Gabriel. Muito. E eu lembro que eu falei pra ela toda essa situação, amiga, já aconteceu isso comigo. Tipo, de eu orar só, não entregar nada, mas eu orar. E a pessoa começar, você tá gritando demais. Na frente de todo mundo, eu passar uma vergonha muito grande. Mas ela falou, Sara, mas você não tá conseguindo entender que essa situação está falando muito mais sobre você do que sobre a menina que não recebeu? Eu falei, como assim? Ela, Sara, você não já percebeu que você tem essa necessidade de aprovação? Meu Deus. Essa necessidade de aceitação, você quer ser aceita pelas pessoas, você quer ser aceita pelo público, você quer ser aceita pela igreja, pelos pastores. Não, pastores, você fala no modo geral, né? No modo geral. Você não já percebeu isso dentro de você?
Eu falei, meu Deus, é verdade. E é daí que vem muita comparação. Olha, de uma profecia não recebida, o tanto que Deus te tratou, hein, menino? Você entendeu? Começou daí. Olha só. Então, quando eu comecei a entender, eu falei, Deus é verdade. Então, esse sentimento de comparação, esses complexos, sentimento de inferioridade, tudo isso vem de algo. O Senhor denunciou, o Senhor já mostrou através dessa situação. O Senhor já identificou, o Senhor já mostrou para mim o que tem aqui dentro de mim. Agora eu quero saber. E olha, isso daqui é um passo para sua cura, viu? O Senhor denunciou, identifiquei o que estava dentro de mim. Agora eu falei para o Senhor, agora eu quero saber de onde veio. Qual foi a raiz desse problema? Por que eu carrego esse problema há tantos anos? De onde veio isso? Então esse é o passo. Identificou, reconheceu aquilo que você tem. Olha, eu sei, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Agora, pergunta para o Senhor de onde veio. E o Senhor vai mostrar. Então, quando eu comecei a perguntar para o Senhor, e foi um processo muito doloroso, porque é um processo de libertação. Literalmente. E libertação emocional. Você não vai cair endemoniado, não, irmão. Fica em paz. Então, tem casos e tem casos, né? Eu não sei, não sei. Não dá para generalizar, não dá para generalizar, porque esses negócios... Mas, ó, pega essa dica aí, porque profundo. buscar uma cura emocional também é buscar a Deus, irmãos. Também é se cuidar, viu? Isso. A gente passou muito tempo demonizando psicólogo, demonizando terapia, mas existem pessoas que precisam, tá? Espiritualmente, também precisam dos profissionais que são capacitados também para cuidar de muitas coisas aí na nossa vida, tá? Vamos fazer o merchan da Renovo, Alisson? Não errei, hein? Alisson, olha lá, já tô pegando já. Gente, vamos fazer aqui o merchan da Clínica Renovo. Coloca na tela pra gente, Alisson. A Clínica Renovo tá nos ajudando aqui com essa parceria abençoada. A Clínica Odontológica Renovo. Ela está ali no Jardim Nova Cidade. Segue eles aí na rede social. Coloca ali Clínica Renovo. E o nosso doutor, ele tá com uma promoção lá para vocês hoje, tá? Então, o implante hoje, para você que está precisando de um implante, a cirurgia, o processo cirúrgico, ele está saindo lá na Clínica Renovo pelo valor de R$ 999. O implante, ele tem dois processos. Primeiro, o processo cirúrgico e segundo, a coroa com a porcelana, tá? O primeiro processo, que é o processo cirúrgico, o Dr. Igor está fazendo uma promoção lá, R$ 999. Como que funciona? Você primeiro faz o processo cirúrgico, depois de 4 meses você precisa fazer o processo de colocar a coroa de porcelana. Nesse processo ele também vai fazer um precinho muito acessível para você, tá bom? Clínica Renovo, corre lá, você que precisa de um implante, tá sem um dente, tá te fazendo mal no seu sorriso, você tem medo de sorrir para as pessoas não verem que você tem ali um dente faltando, procura a Clínica Renovo lá no Jardim Nova Cidade, em Guarulhos, segue ele nas redes sociais, o Dr. Igor vai te receber, vai te passar um orçamento, vai cuidar de você, e eles não fazem só implante também não, tá? Eles fazem canal se você precisar, eles fazem uma limpeza para você, eles fazem um molde para você fazer o clareamento dental também, se você precisar, ele também faz a faceta, olha, quer ficar com os dentes branquinhos, coloca uma faceta, o Dr. Igor também faz para você e aproveita, você que precisa fazer um implante, R$ 999 a parte cirúrgica e depois o Dr. Igor, depois de 4 meses, ele vai facilitar para você também fazer a sua coroa e fazer a sua porcelana e ficar bonitão, com um sorriso bonitão lá e ele vai cuidar de você, tá? Prótese total, prótese flexível, prótese parcial, removível, é na Clínica Renovo. Procura a Clínica Renovo que você não vai se arrepender. Preço acessível, atendimento de primeira é com o Dr. Igor lá na Clínica Renovo, tá bom? Clínica Renovo, Sara, cuidar dos dentes, fazer uma limpeza e ficar bonitão, ó. Clínica Renovo que cuida lá, ó. Tá bonitão, não tá? É isso aí, gente, ó. A menina não tá de brincadeira, ela aceitou a chamada, ela foi pra cima. Como eu falei no começo, ela é escritora, é compositora, é cantora também, então ela tá acelerando, tá? Ela aceitou os projetos de Deus para a vida dela e ela tá lançando aqui o seu livro, ó, Sara Colibri. Sara Colibri. Colibri.
Colibri, ó, não é colibri. Sara Colibri. Então, ó, adoração além da performance. Adoração além da performance. Ela escreveu esse livro através da editora Kairos. Onde tá? Tá nas plataformas para vender já esse livro? A gente tá subindo ainda para as plataformas, mas você pode encontrar ali no link da minha bio do Instagram. Entrar em contato conosco, porque a gente envia para todo o Brasil. É isso aí. Segue aí, ó, Sara_Colibri. Segue ela na rede social. Tem um link para você adquirir esse livro, tá? Aqui, ó, Adoração Além da Performance. Redescobrindo o altar que o palco jamais poderá substituir. Sobre a nossa conversa toda aqui, né, Sara? Então aqui, ó, que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja ele. Ela abre aqui com uma frase do John Wesley, amém? Então aqui, ela tá lançando o livro aqui com a gente, vou deixar o livro bem de pezinho aqui para você dar uma olhada. Fala pra gente, Sara, de onde saiu, né? Como nasceu essa ideia desse livro? Esse livro nasceu mediante mesmo essas dores. Eu digo que nasceu eu vivendo e o Senhor mandando escrever. Você está vivendo e você vai escrever tudo o que você está vivendo. Então, foi um período de muita dor, porque como eu havia falado, período de libertação, período muito difícil, período muito doloroso, porque o Senhor, ele vai tirando as raízes que estão no fundo da sua alma, aquilo que você nem sabia que tinha, aquilo que você nem sabia que existia. Você é totalmente ignorante, né? Sem saber o que... ignorante não é no sentido de ser grosso, não, tá, irmãos? Tem gente que confunde, né, essa palavra com o sentido de ser grosseiro. Não, ignorante são as pessoas que ainda não entendem sobre algo, sobre um assunto. Então, era totalmente ignorante sobre esses assuntos. É a ignorância mesmo sobre a falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Né? Não sobre burrice. Né? Entendeu? Tolice aí. E eu lembro que esse livro nasceu nesse período de dor, onde o Senhor estava realinhando as minhas motivações nele, a minha adoração nele. Porque o que o Senhor estava querendo me mostrar? Que a adoração não é somente aquilo que eu faço por um momento. Certo. A adoração é o estilo de vida. Adoração não é somente algo que eu libero, que eu entrego, que eu falo, que eu canto. Adoração eu vivo ela. A adoração é um comportamento. Não é algo que eu faço por um momento, mas a adoração eu vivo. A adoração eu sou a adoração. Eu entrego esse sacrifício vivo. Então, nasceu dentro desse período de dor, onde o Senhor estava me mostrando as raízes da minha alma, as raízes do meu coração. Porque, como eu tinha falado, eu comecei a perguntar para o Senhor as raízes, né? Então, vamos dizer assim, vamos comparar o nosso coração com um terreno cheio de plantinhas, cheio de coisinhas bonitinhas, florzinhas, plantinhas, folhas. Só que essas folhas, vamos dizer assim, são os frutos, né? Aquilo que já está à vista. Mas lá dentro existem raízes. Só que nesse coração, nesse terreno, vai existir sementes ali da palavra de Deus que estão crescendo, que estão germinando, que já formaram suas raízes e que cresceram. Mas também vai existir as sementes daninhas, né? Comparar que são essas sementes venenosas que o diabo, ele planta, ele joga nesse terreno, que se você não vigiar, não tomar cuidado, você germina essa semente dentro do seu coração. Essa semente cresce, essa semente se torna raiz, essa semente sufoca as raízes da palavra de Deus. Sim. Que era o que estava acontecendo no meu coração. Então, assim, a falta de perdão é uma semente que o diabo colocou lá no seu coração. E como que surge essa falta de perdão? Surge através das ofensas que você recebe e você fica ofendido. Surge através das mágoas, dos ressentimentos. Então, toda essa raiz aí que eu tinha de comparação, de necessidade, veio de uma raiz chamada rejeição. Veio de uma raiz chamada abandono, vamos dizer assim. Seria um processo investigativo, Sara? Sobre porque, você, por exemplo, você falou sobre um terreno, sobre um plantio, e ali você tem uma erva daninha que está no meio das flores, dos frutos bons. Então você vai investigar qual a origem daquilo para você entender, né? Então é um processo investigativo. Corretamente. E é necessário isso, pastor. A gente tem que, a palavra do Senhor diz, examinai-vos, né? Os vossos corações. A gente tem que se examinar, a gente tem que entender como a gente está, porque o Senhor já sabe como a gente está. Sim. Então o negócio é a gente entender, é ele liberar as chaves, liberar a palavra, e através disso, deixa eu ver aqui como está o meu coração diante de Deus. E esse livro você dedicou a alguém especial? O meu avô. Seu avô. Que foi o primeiro a acreditar no meu ministério da palavra. Ele acreditava no meu ministério assim no geral, mas o da palavra ele falava: filha, prega, minha filha. Eu lembro que ele me colocou para pregar a primeira vez, eu tinha 16 anos. E eu preguei apenas 8 minutos.
8 minutos de pregação. Fala, eu preguei 1 minuto para cada 2 anos que eu tenho de vida, tá ótimo. Nossa! E eu lembro que ele, início, eu fui me aperfeiçoando, ele me colocando para orar. Busca, filha, ora, busca. Eu cresci assim na intimidade com o Senhor e junto com meu avô, eu sei que ele seria uma pessoa que ficaria muito feliz por ver esse fruto, né? Essa honra de Deus. E eu lembro que eu sempre ficava perguntando para o Senhor, como que eu vou contar a minha história? Como que eu vou contar a minha vida? Envolve muitas pessoas, envolve muitas coisas. Não cabe uma ministração, né? E o Senhor falou... Quando surgiu esse livro, e surgiu o tema. O Senhor já deu o tema logo de cara. Nossa, mas é um tema muito atual, né? Nossa, demais. Adoração além da performance é maravilhoso. A intenção era só fazer falar sobre salmos, sobre adoração que Deus agrada. Só que o Senhor falou, não, você vai contar aquilo que você está vivendo. Você vai contar a tua história. Isso. Aquilo que você está vivendo. O primeiro tema que a gente falou bastante, né? Que é um convite à intimidade. Acho que foi aquilo que eu contei. O convite em 2018, né? Para poder viver mais intensamente. Falou aqui exaustivamente sobre isso. O segredo é a sinceridade. O segredo, eu também aprendi isso no livro Uma Vida com Propósitos. Está na sua sinceridade. É você orar. É você clamar. É você não ser superficial, filho. Olha só. É você não ser raso. Se você tá com angustiado, tá chateado com alguém, tá com raiva de alguém, Deus, eu tô com raiva dessa pessoa, tô chateada, aconteceu isso, e eu quero que o Senhor mude o meu coração. Então é você ser sincero. A sinceridade agrada ao Senhor. Porque vamos se dizer assim, o Senhor já sabe daquilo que tá lá dentro. Então não custa também você reconhecer, exatamente, olhar para você mesmo e falar, é isso mesmo, Senhor, e eu quero melhorar. Essa vida de itinerante te levou ao terceiro tópico do livro, Performistas do Altar. Fala um pouquinho pra gente, é forte? Porque tem pessoas que só quer mostrar o talento, né? Só quer mostrar a performance, só quer chegando, né? Coloca o salto alto, coloca a Bíblia na mão, chega daquele jeito, não, porque eu vou profetizar, vou fazer, vou cantar, vou pregar, mas e o coração? Fala com o meu assessor. Fala com o meu assessor, não fala comigo. E o seu coração, irmão? Como que tá o seu coração diante de Deus? Você tá fazendo tudo lindo, beleza, mas o Senhor tem se agradado de ti? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E por que eu falo isso? Eu até menciono isso no livro. Porque quando o Senhor ele tá ali, né, diante de Abel e Caim, e eles entregam uma oferta para o Senhor, a gente já entende que a oferta e a adoração que o Senhor recebe, mas a adoração que o Senhor rejeita. Então a gente sabe que Abel, né, o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque se fosse para receber qualquer oferta, o Senhor receberia a oferta de todo mundo, não é a oferta? Então vou receber de todo mundo. Só que antes do Senhor rejeitar a oferta de Caim, é porque o Senhor já não encontrava mais prazer no coração de Caim. Porque o segredo não está na oferta que você entrega, o segredo está no teu coração. No coração do ofertante. Se você ler a palavra, você vai entender que o Senhor nunca menciona a oferta primeiro. O Senhor sempre menciona o nome do ofertante. E aí leva para o quarto tema, quando a performance substitui a presença. A presença. E nesse caso aí, eu vou falar muito sobre isso. Né? A ponto de você querer gritar. Bem no nosso meio pentecostal, né? Eu vou gritar e... Deus, adore, você forçar algo que o Senhor não tá no negócio. Então isso também faz parte de uma performance. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração tá longe. Se você quer forçar algo, meu filho, quando a performance substitui a presença, você quer forçar algo, você quer fazer com que o fogo caia. Olha onde o Senhor está me levando. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quando a gente lê essa palavra, a gente entende que é o sacerdote que coloca o fogo. O sacerdote, me corrija aí, pelo amor de Deus. O sumo sacerdote. O sumo que coloca o fogo no altar? Não. Quem desce com fogo? Mas se eu tento colocar o meu fogo, é um fogo estranho. Você vê o que aconteceu com os filhos de Arão, né? Não é? E eu vou falar sobre tudo isso no livro. Que bênção. Então é sobre você forçar algo, é sobre você querer performar ao ponto de fazer tudo perfeito, mas... Se fosse no tempo da lei, a gente não tinha esse problema, né? Que aí
Deus resolvia já. Meu Deus do céu. Armadilhas no meio do caminho. Eu vou falar sobre essa situação, sobre você querer agradar o público, querer agradar a igreja, querer agradar os pastores para que portas sejam abertas, querer agradar aquela pessoa que só vive te criticando e você querer mostrar, você querer provar que você é eficiente, que você consegue, que você pode, que você canta. Não, porque eu sei quem eu sou. Não é nesse sentido, não, irmão. Você tem que saber quem você é diante de Deus, mas não para poder mostrar ou provar algo para alguém. E quando as escamas caem? Quando as escamas caem, aí já é o processo da sua cura. É muito forte, da sua libertação. Porque quando as escamas caem, é um capítulo que eu amo muito. Porque foi aonde o Senhor começou a revelar o meu coração. Começou a revelar que eu estava cansando muito, porque eu vi o tempo. Onde eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor cumpra as suas promessas, só que não deixa eu cansar primeiro. Eu já estava cansando. E o Senhor me mostrou, por que você está cansando, filha? Eu falei, Deus, eu não sei. O Senhor falou, porque você está lutando pelo teu próprio braço. Olha só. Não é pelo teu braço. E a gente vê isso na história de Pedro. Quando Jesus fala para Pedro, né, tu me negarás. Foi Pedro que negou 3 vezes, né? O galo cantou e ele negou 3 vezes. E ele fala, jamais. Nunca? Mas, irmão, eu vou lançar aqui uma chave para vocês e um segredo. Quando ele fala nunca, não foi falsidade, não era a intenção dele, pastor. Se você ler ali, se você prestar atenção, nunca foi a intenção de Pedro. Pedro amava o Senhor, mas nunca... Naquele momento ele não negaria, que ele estava com o mestre. Nunca foi a intenção dele negar ao Senhor. Ele não queria negar ao Senhor. Mas o que eu quero que você entenda é que isso daqui é muito lindo, isso aqui é muito profundo. O Senhor falou comigo. Quero que você entenda que ele confiou tanto nele, tanto na força do braço dele. Eu não te negarei. Vou estar contigo até o fim. Não vou negar. Chegou na hora. O que aconteceu? Ele negou porque ele quis? Não. Porque você vê que ele se... Na verdade, eu nem lembro direito, mas ele fica angustiado, né? Angustiado. É ele que chora amargamente. Depois de ter negado. Ele chorou tão amargamente. Ele lembra da situação, das palavras dele ter assegurado que não negaria. Que quando não ele negaria, viu, já tinha acontecido. Já tinha acontecido, e isso é a mesma coisa. Eu vou falar muito sobre o coração. Por isso que eu chorei também quando o Senhor me revelou meu coração. Corações voltados a Deus. Porque, de fato, através a regeneração de Pedro vai começar a partir desse ponto, de quando ele nega. E quando ele entende que, poxa, não é pela minha força, não é pelo meu braço, porque se depender de mim, da minha carne, né? Se depender da minha natureza, eu vou negar, eu vou pecar, eu vou falhar. A gente fecha o livro porque é o retorno à essência da adoração. A adoração que Deus recebe, a adoração que toca o céu, é ser o sacrifício vivo. Tá aí, gente, esse é o livro Adoração Além da Performance. Coloca aqui para mim nessa câmera aqui, Alisson. Adoração além da performance. A adoração não é um espetáculo, é um encontro, amém? Então, os cantores que nos assistem, a gente, e pregadores também, né? A gente tem só um intuito de aproximar as pessoas que estão dentro do lugar de adoração do nosso Deus. Mais nada. A gente não tá para mostrar a melhor oratória, a melhor voz, o melhor tom, não. A gente precisa aqui, ó, segundo a nossa irmã Sara, que escreveu esse belo livro aqui, você que tiver curioso, é um livro que não é tão grande, mas a gente tem aqui 130, pouco mais de 130 páginas. Você lê isso aqui em 2, 3 dias, um livro de... Pelo que eu vi aqui, uma leitura muito rápida e edificante para a sua vida, tá bom? Entra lá no perfil do Instagram da nossa irmã Sara Colibri. Sara Colibri. Amém? Sara Colibri, para ela não brigar comigo, Sara Colibri, entra no perfil dela, acessa o link, compra, presenteia alguém, a gente está na época de Natal agora, presente de Natal, presenteia alguém, coloca um laço, fala isso daqui, um laço vermelho, bem lindo, rosa, azul, o que você tiver, isso daqui é para edificar a sua vida, para te abençoar, presenteia alguém, e Deus vai estar te usando como ferramenta para tirar alguém dessa situação, para que a pessoa possa entender as suas dificuldades e investigar os seus cenários e crescer espiritual, emocional e psicologicamente. Amém? Amém. Sara, que bênção, que bate-papo gostoso, viu? A gente ficaria aqui mais umas 3 horas, mas tem alguém que tá de férias aqui, só tá fazendo um bico, né, Alisson?
Ele foi abandonado aqui. Sara, manda uma mensagem nessa câmera aqui, ó, abençoada, para quem nos acompanhou, para quem foi edificado com esse bate-papo, com todas as suas experiências. Amém. Manda uma mensagem para marcar a vida dessa pessoa, para você ser ferramenta de Deus sobre a vida dela agora. A gente não sabe o que elas estão passando, qual que é o momento, mas a gente sabe que a gente aqui vivencia dias com Deus que tudo pode, que tudo faz, que muda a história, que refaz cenários, que trabalha no impossível. A gente sabe que Deus pode mudar a vida dele. Fala com o nosso telespectador. Se você está passando por essa situação a qual eu ministrei, eu falei, eu passei, eu vivi, eu senti, por isso eu tenho propriedade para poder ministrar isso sobre a sua vida e falar isso para você. Você precisa entender que o segredo está, primeiro passo, intimidade com o Senhor. Porque eu aprendi que quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu identifico os problemas que estão dentro de mim. Quanto mais eu identifico, aí sim, eu modifico. Porque tem situações que a gente não entende o porquê que a gente sente tal sentimento, a gente sente tais coisas, a gente vive processos, ciclos repetitivos, ciclos viciosos, e a gente não entende o porquê, e o problema tá ali no terreno da tua alma. E é você entender que se você tá num período aí triste, angustiado, se sentindo rejeitado, se sentindo abandonado, o Senhor, Ele quer mudar isso em você, o Senhor, Ele quer trazer a cura para a tua vida. O Senhor, Ele quer curar a tua alma, porque eu creio num Deus que trabalha no campo espiritual, mas também trabalha no campo emocional e trabalha no campo físico. E quando essas duas áreas, espiritual e emocional, estão tratadas, a sua vida física, meu filho, já está livre. A sua vida física se torna livre. Salmos 124, o laço quebrou-se, nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor. Então é você entender que o segredo de Davi nesse salmo foi ter a presença de Deus em todas as áreas da vida dele. Essas três áreas, que é a nossa área física, a nossa área emocional e a nossa área espiritual. E tenha paciência com o seu processo, porque às vezes você vai querer pressa, você vai querer, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser tratado, mas a vida é um processo. Então não foque muito no teu futuro, não foque muito no teu passado, vive o presente, vive hoje, porque o Senhor é o Deus do hoje, é o Deus do agora. Quando ele disse para Marta, né, acredito que Marta e Maria ali, quando Lázaro morreu, né, foi Marta que interrogou ele ou foi Maria que interrogou, dizendo, era para o Senhor ter chegado há 4 dias, se o Senhor tivesse... Marta... Se o Senhor não tivesse chegado, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E o Senhor foi e disse, Marta, eu sou a ressurreição, a vida. Ele não está falando, eu fui, eu serei, eu sou. Então o Deus que você serve é o Deus do agora, é o Deus do hoje. A sua vida já é um processo. Então viva o teu presente. E tenha paciência com esse processo de libertação, porque o Senhor está arrancando aquilo que você nem sabia, está trazendo para a superfície, ao ponto de você colocar tudo para fora, a ponto dessas raízes serem arrancadas dentro da sua alma, e sim, você ser curado, a sua alegria ser restaurada, a sua identidade de adorador ser restaurada, porque você não precisa cantar para ser um adorador, você não precisa pregar para ser um adorador. Deus te criou para adorar o nome dele. Então, independente de tudo, você é um adorador, e o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas para que isso aconteça, todas as suas áreas precisam estar alinhadas diante da boa vontade do Senhor Jesus. Aqui no meu livro, você vai até ver essas duas imagens aqui, a Bíblia e o microfone, que simboliza a adoração que agrada a Deus ou a adoração aqui performática? Qual que você prefere? Adoração para agradar os homens? Né, que no caso não é nem adoração, pastor. Sim. É a performance que você faz para poder agradar o público, ou a adoração que de fato, que o céu recebe, a adoração de acordo com a Bíblia. Escolha primeiro agradar ao Senhor. Você agradando a Ele, meu irmão, nada mais importa. Você está na direção certa. E assim o Senhor restaura a sua identidade. Deus abençoe. Aleluia. Então fique com essa palavra. Nada mais importa. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Fique com essa palavra, fique com esse episódio, mais um episódio abençoado por Deus, que Deus nos proporcionou. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Segue lá o podcast Resgatados para a Vida, segue lá a nossa irmã Sara Colibri.
Amém. Segue ela lá, compra seu livro, presenteia quem você puder e compartilha. Curte e compartilha esse episódio para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e também ser abençoados assim como você foi, tá bom? Fica na paz do Senhor. Logo, logo, em janeiro, a gente já vai fazer o nosso 20º episódio do podcast Resgatados para a Vida e nós começamos e não vamos parar, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Segue também Pastor Natan Moura lá também no nosso perfil, acompanha lá o nosso trabalho e seja edificado por tudo que a gente posta lá, que é para edificar a sua vida, tá bom? Sara, Deus abençoe você, sua casa, seu ministério, tá bom? Até a próxima, né? Até a próxima. Dá pra gente já marcar outra. Uma pessoa, uma visita que veio aqui. Fala nessa câmera aqui. Pastora Miriam, que está aqui, uma amiga querida que o senhor me presenteou. Quer aparecer? Vem aqui, vem cá, dá um abraço nela aqui, pastora. Um presente de Deus, gente. Veio fazer essa participação especial. Deus abençoe. Seja bem-vinda, pastora. Deus abençoe todos vocês. A pastora Adélia, dona da editora Kairos. Então, vocês que estiverem interessados, né, em fazer um livro com a editora, escrever um livro, preço, ó. Que livro lindo, viu? Perfeito, muito maravilhoso. Lindo esse livro. É uma ótima pregadora. Vocês precisam trazer ela no ministério de vocês. Manda pro Gabriel administra. Beijo, pastora Adélia. Minha família, todos vocês que me acompanham, intercessores, Deus abençoe vocês. Meu padrasto, pastor Hugo, tá aqui, meu companheiro de guerra. Deus abençoe vocês. Todas, obrigada, pastor. Obrigada também pelo Lucas. Que foi ponte de Deus. Foi ponte, ele é bênção. Tá bom? Então é isso, nessa câmera central aqui a gente se despede, que Deus te abençoe, tá bom? Obrigado pelo trabalho de todos os nossos patrocinadores, né? Nossa Clínica Renovo, a Culinária Japonesa, Jalisson Delivery, nosso irmão Lucas também que trabalhou bastante para que isso aqui acontecesse. E a gente só tá no começo, tem bastante trabalho, a gente conta com você para nos acompanhar nessa jornada, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, até o próximo.